Leia também, na sua alegria em servir ao Senhor e falar a respeito das grandezas do nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Mas antes eu gostaria de orar especificamente pela vida da irmã Adriana. Amanhã ela vai passar por mais uma cirurgia, né, irmã Adriana? E o irmão Eduardo vai estar viajando amanhã também para a Vila Minha Pátria, né? Esse projeto tão bonito da nossa Convenção Batista Brasileira. Então eu queria convidar os dois irmãos, se pudessem, eu sei que a irmã acabou de sair daqui, né? Nós vamos orar especificamente, porque a irmã Adriana estará apenas fazendo uma revisão, não é isso? Para recolocar tudo novamente, né? Para a glória do Senhor. Nosso Deus é o médico dos médicos, né? E Ele sempre tem a última palavra. Nós temos orado pela sua vida. E Eduardo também, né, Eduardo? Eduardo vai estar ajudando ali o pessoal na Vila Minha Pátria. Que Deus abençoe sua viagem nesses 2 semanas, né? Que Ele estará passando ali, que seja bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o médico dos médicos. Obrigado porque a última palavra sempre será do Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Agora, ó Pai, mais uma vez colocamos a vida da irmã Adriana no Teu altar. Clamamos a Ti, ó Deus, por essa cirurgia amanhã, dando sabedoria aos médicos, ó Deus, colocando os Teus anjos ali ao redor da Tua serva, que essa cirurgia seja mais uma vez bem sucedida para a finalização desse processo. Obrigado pelo milagre que o Senhor tem feito na vida da Tua serva. Abençoe a sua família, Senhor. Esteja também com o irmão Eduardo, meu Pai, abençoando na viagem, nesse momento que ele estará ali, ó Deus, dando o melhor dele para ajudar ali na Vila Minha Pátria, que ele, ó Deus, possa crescer espiritualmente, ser edificado e que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para abençoar vidas que estão ali. Eu faço esta oração, ó Deus, agradecido em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 1, nós estudamos na semana passada as 3 escolas de interpretação dentro da visão apocalíptica, dentro do que a teologia tem narrado até então. Não vou repetir nesta noite para não ficar muito extenso. Aqueles que não estiveram podem assistir depois no YouTube o estudo do Apocalipse capítulo 1, de 1 a 6. E hoje eu quero continuar com os irmãos, lendo a partir do versículo 7. E espero em Deus poder concluir o capítulo 1 nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Apenas a parte A deste versículo diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. Vamos falar juntos? Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. O que esse versículo já no início está nos ensinando? Que todo o olho verá. Isso significa que até os que já morreram verão também. Porque o texto diz que até quem o transpassou vai vê-lo. Ou seja, as pessoas que já partiram para a eternidade, aqueles que estavam lá no dia da crucificação. Olha o que diz a continuação desse versículo. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ou seja, as pessoas que estavam ali no dia da crucificação, aqueles que gritaram crucificam-no, também fazem parte de todos que vão ver Jesus voltando. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão se lamentar, porque a Bíblia diz que os que ressuscitaram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E eu falei bastante disso na semana passada. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias. Zacarias capítulo 12, verso 10 e o verso 11. Aqui está um texto profético que está falando justamente aqui de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Zacarias 12, verso 10 e o verso 11. Assim ensina a palavra do Senhor. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim,
a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megidom. O que esse texto está nos mostrando? O que chama a atenção é que está falando de transpassar. Eu não sei se na sua versão também está essa palavra, transpassar. Alguém tem essa versão aí? Transpassar também? Mesma coisa. Atravessar. Essa daí, qual é essa versão? Essa está mais próxima, né? A mensagem, né? A palavra ekenteo, grega, a palavra ekenteo, a palavra grega, significa atravessar, furar, rasgar a carne. Então imagine só, a profecia de Zacarias, falando a respeito agora de Apocalipse, que até aqueles que rasgaram a sua carne, a carne daquele que é unigênito, ou seja, o unigênito do Pai. A ideia aqui é que todas as pessoas que participaram da crucificação de Cristo, aqueles que gritaram para crucificá-lo, e até mesmo aqueles que rasgaram a sua carne, como foram os soldados romanos, eles vão ver Cristo voltar cheio de glória. Ou seja, os mortos estarão ressuscitados nesse dia. Lembram que eu li com os irmãos, 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante, que quando Cristo voltar, junto com os santos nos céus, ou seja, aqueles que morrem em Cristo, eles não estão dormindo, porque na verdade eles já estão desfrutando das belezas celestiais. O que vai acontecer naquele grande dia é que quando Cristo voltar com os santos lá dos céus, os santos ressuscitarão primeiro, e nós então estaremos vendo todo esse mover de Deus, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas os ímpios também vão ressuscitar, mas ressuscitar para sua vergonha e para sua condenação. A questão é que o texto fala que todo olho verá. Não está dizendo só o olho daquela geração presente, do dia da volta de Cristo, não, mas todo olho, no sentido aqui do texto, é toda a raça humana. E meus irmãos, eu olho para esse texto e vejo exatamente que esta profecia vai se cumprir, porque Cristo está prestes a voltar. Então as pessoas vão se lamentar amargamente, como o profeta Zacarias já tinha profetizado. E aí João está falando justamente que a volta de Cristo vai ser algo fenomenal, algo incrível, algo poderoso, algo que vai estremecer e abalar todo o universo. E aí logo depois, João começa a descrever quem é esse que vai voltar, quem é esse que foi traspassado, que foi furado, que foi atravessado naquela cruz. Ele é Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, eu sou o A e o Z, ou seja, o Alfa e o Ômega. Irmãos, isso prova que Jesus não foi criado por ninguém. O que me chama a atenção, que algumas denominações religiosas, e se dizem evangélicas, vão falar que Jesus é o arcanjo Miguel. Vocês já ouviram isso aí? Pelo menos duas segmentações religiosas muito fortes no Brasil dizem que Jesus é a figura do arcanjo Miguel. E eu pergunto aos irmãos, Jesus é o arcanjo Miguel? Jamais. Se Jesus fosse o arcanjo Miguel, Jesus jamais seria Deus. Jesus então seria uma criação de Deus, uma criatura, não um criador. Então é blasfêmia, é heresia, pessoas que comparam Jesus com o arcanjo Miguel. E aí a gente começa a entender o quanto as pessoas fogem dos princípios bíblicos. Jesus não foi criado por ninguém. Ele não tem início, ele não tem fim, ele é Senhor da glória para sempre, louvado seja o nome de Jesus. Veja comigo o verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega. Na língua grega é a primeira letra do alfabeto e a última, que seria eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, alguns podem até dizer dessa segmentação religiosa que quem é o Alfa, quem é o Ômega nesse texto é Deus, não Jesus. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses, capítulo 1, verso 17 e o verso 18.
Aqui está falando uma narrativa de Cristo Jesus, o primogênito, o Filho de Deus. Vamos ver o que diz então Colossenses capítulo 1, 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, se existe planeta, se existe universo, se existe vida, tudo isso é por causa dele. Quem é ele? Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quem é o primogênito dentre os mortos? Quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Ele sempre existiu e sempre existirá. Mas vejam ainda Apocalipse 22, verso 12 e o verso 13, que novamente fala sobre isso. Diz ali então, Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. Quem que vem em breve? Jesus. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem está falando isso? Jesus. O arcanjo Miguel jamais poderá ser denominado como Alfa e Ômega. O arcanjo Miguel teve uma criação. Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus é o Rei dos Reis. E aí, João está ouvindo tudo isso. E veja agora o versículo 9 de Apocalipse 1. E eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bom, ele está falando que é irmão e companheiro. Irmão e companheiro de quê? Do sofrimento. Alguém tem outra expressão para a palavra sofrimento? Tribulação. Aflição. Nós somos companheiros de aflição. Sabe o que é legal? Que aqui está a palavra tlipsei. E tlipsei no grego quer dizer ser esmagado, pressionado, oprimido, passar por uma grande tribulação. João estava dizendo, meus irmãos, minha igreja querida, nós estamos passando juntos por esta pressão, por esta aflição, por esta tribulação. E ele estava dizendo exatamente o quê? Só estamos passando por tudo isso por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que nós temos dado a respeito de Jesus Cristo. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Senhor. Meus irmãos, quando eu olho lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que de repente diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E diz então que a terra era sem forma e vazia. Essa expressão sem forma e vazia é como se fosse algo disforme, sem sentido. E de repente o Espírito de Deus vem e coloca ordem no caos. E de repente, nesse momento de colocar ordem, a gente já vê a primeira pronúncia de Deus. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Bom, pergunta que eu faço. No momento que Deus pronuncia uma palavra, Deus está pronunciando algo que saiu da boca dele. Ele disse, haja luz. Pronunciou uma palavra. E logo a seguir aconteceu. Lá em João, capítulo 1, vai dizer a partir do verso 14, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque isso diz lá no verso 1, mas diz que o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Esta palavra é a própria palavra de Deus que Deus pronunciou lá, haja luz. E esta palavra se fez carne. E quem é esta palavra de Deus? O próprio Cristo. Por isso que Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma só pessoa. E nós temos que compreender tremendamente isso. O teólogo Eric Miladson disse uma vez, tente explicar a Trindade e você vai perder a sua mente. Mas tente negá-la e você vai perder a sua alma. Porque não tem como negar
a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu fico olhando para esse texto, João falando, eu estou dando testemunho de Jesus Cristo, eu estou sofrendo por amor a Cristo, eu só estou preso aqui na ilha de Patmos porque eu prego aquele Cristo que é o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne. E aí eu fico olhando para João e pensando, um homem já com 90 anos de idade, que era João, ele foi o único apóstolo que morreu de velhice, não assassinado. Foi o único. E ele era o apóstolo amado. E o que me chama a atenção é que agora ele está lá no mar Egeu, na ilha de Patmos, sofrendo com 90 anos, sendo humilhado com 90 anos, e mesmo assim, convicto da sua fé, lá com seus 90 anos, com seu corpo debilitado, naquela prisão como um bandido que ele não era. E eu fico pensando, será que a nossa tribulação hoje se compara com aquilo que João passou? De eu e você sermos prensados, esmagados, passar por tribulação, justamente por amor a Cristo. Porque às vezes passamos por tribulações com algum problema familiar, algum problema financeiro, algum problema na saúde, não é assim? Ou de repente na sua empresa, no seu emprego, aí você, puxa, eu estou passando uma tribulação na minha vida, mas aí você pode dizer hoje, e eu também, nós estamos passando por uma grande tribulação, justamente por pregar o Evangelho de Jesus. Será que nós estamos passando por isso hoje? De sermos humilhados, de sermos esmagados, porque nós amamos pregar a Jesus Cristo? João só estava ali naquela ilha por amor a Cristo. Ou seja, ele tinha perdido tudo que ele tinha. Será que nós estamos dispostos a perder tudo que nós temos, a ficar numa prisão, exatamente por defender o Evangelho de Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Irmãos, João, ele tinha uma alegria na vida, e essa alegria o conduziu até o último minuto aqui nessa terra, honrar a Cristo Jesus, seu grande amigo e o seu grande Salvador. Mas eu penso em mim e em você, nós temos honrado Jesus em nossos relacionamentos? Temos honrado Jesus diante da nossa vida, por onde a gente anda? Qual tem sido o nosso maior propósito na nossa vida hoje? Será que Cristo tem sido o foco da nossa vida? Ou será que nós temos tido outros focos que não seja a pessoa de Jesus Cristo? E por isso João estava dizendo isso. Ele estava mostrando, meus irmãos, meus companheiros, nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo, mas eu sofro com alegria, porque quem me salvou é aquele que me resgatou, e vale a pena então servir a esse Deus. Eu vou testemunhar de Jesus até o último minuto da minha vida. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. E agora vem o versículo 10, que eu vejo que nesse versículo nós temos aqui muitas informações maravilhosas. Primeira delas, diz no versículo 10, no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Talvez você fale, pastor, mas o que tem de tão fantástico aqui? Muita coisa. A começar da primeira palavra, no dia do Senhor. Aqui talvez você vai ter dificuldade, mas tente guardar. Esta palavra é a palavra grega, Kyriake remera. Kyriake remera. Se você não conseguiu gravar, não tem problema. Kyriake é Senhor e remera é dia do. Então, dia do Senhor. Tá bom, pastor. Kyriake remera, não entendi bem, mas dia do Senhor eu sei. Está certo, é dia do Senhor. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Kyriake remera, dia do Senhor, só aparece em toda a Bíblia aqui, nesse verso 10. Ué, como assim, pastor? Só aqui. Kyriake remera, dia do Senhor, só aparece aqui. Por que só aparece aqui? O que seria dia do Senhor? E é aí que nós temos que entender. Alguns falaram que dia do Senhor seria quando Cristo voltasse nas nuvens para nos levar, para morarmos com Ele nos céus. Será mesmo? Eu queria que vocês pudessem ver comigo e guardar na memória o nome de um homem que foi discípulo desse João. João que escreveu o Apocalipse. O nome dele, Inácio de Antioquia. Alguém já ouviu falar dele? Muito bem, Felipe. Tem que ouvir mesmo, né, Felipe? Agora valia muitos livros, né? Inácio de Antioquia, discípulo de João. Sabe o que ele pôde escrever? Ele pôde escrever exatamente nos anais da história do cristianismo que Kyriake remera, ou dia do Senhor, que João, o seu Senhor,
aquele que ensinou a palavra, aquele que ensinou quem era Jesus, estava dizendo que o dia do Senhor era o dia da vitória de Cristo sobre a morte. Ou seja, era o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é quando? Domingo. Quando Cristo ressuscitou. Então o que Inácio de Antioquia falou, que aquilo que João escreveu aqui no versículo 10, no dia do Senhor, eu fui levado em espírito, na verdade foi num domingo que João recebe essas revelações do Apocalipse. Ou seja, era o dia consagrado ao Senhor, que os cristãos primitivos já estavam adorando a Jesus no primeiro dia da semana. Tanto é que Kyriake Remera, dia do Senhor, era uma frase muito comum no primeiro século da igreja cristã. Ou seja, isso aconteceu antes de Constantino existir. Isso aconteceu antes da igreja católica existir. Porque há uma segmentação religiosa que diz que o domingo é o dia de um Deus pagão, um Deus sol. E que nós adoramos a Deus no domingo porque nós seguimos a tradição de Constantino. Da onde tiraram isso? Constantino ainda não tinha tomado posse, ou seja, ele nem tinha nascido, porque Constantino nasce no ano 272. Vocês conseguem imaginar? O catolicismo passa a ser oficial no mundo no ano 380 da era cristã. E aí a gente começa a ver que Inácio de Antioquia viveu no ano 100 a 150. Quanto tempo antes então de existir Constantino? Quanto tempo antes existia a Igreja Católica? Então, nos escritos de Inácio de Antioquia, que é um escrito fora a Bíblia, chamado Didaquê, que era o manual das igrejas naquela época, Didaquê, ele já falava que a igreja adorava a Deus, adorava Jesus no dia do Senhor, no domingo, o dia da vitória. E se vocês olharem a história do cristianismo, do ano 150 a 168, homens como Justino Marte, Eusébio, Clemente de Alexandria, foram escritores do século II para o século III, todos eles adotaram essa expressão, Kyriake Remera, que João falou, ou seja, era o dia do Senhor, dia da ressurreição. E aí veio para o latim, traduzido como Dominica Die, dia dominical, o dia do Senhor. Vocês conseguem imaginar, só num versículo, dia do Senhor, quanta diferença faz? Porque alguns falam que no dia do Senhor seria a volta de Cristo. Não, é o domingo, o dia da vitória, o dia que Cristo ressuscitou. Foi nesse dia que não só a igreja se reunia para adorar, como também João foi arrebatado no Espírito e recebeu as revelações do livro de Apocalipse. Tanto é que esse Didaquê que eu falei para os irmãos, era esse manual escrito no ano 100 da era cristã. Você pode pesquisar depois, Didaquê, capítulo 14 do Didaquê, falando sobre a liturgia da igreja cristã primitiva, que era no domingo. Ou seja, o dia da ressurreição. Meus irmãos, será que isso ficou claro para vocês? Bom, vamos continuar, senão a gente não consegue terminar o capítulo hoje, né? Depois ele diz o quê? No dia do Senhor, Kyriake Remera, dia da ressurreição, achei-me em espírito ou no espírito? Qual a sua versão? Em ou no? Pastor, isso faz diferença? Faz. Pelo Espírito. Bom, no texto original grego aqui, a palavra correta é achei-me em espírito, ou seja, a palavra em pneumati. Em pneumati é no sentido de ser arrebatado em espírito. Ele não foi levado com o corpo para os céus. Ele não foi arrebatado fisicamente. Ele foi arrebatado em espírito ou psique, mente, razão. Ou seja, as pessoas que ficaram ao lado de João ali naquela prisão, na ilha de Pátimo, olharam para ele pensando que ele estivesse morto, mas ele ainda estava respirando. Ou seja, este arrebatado em espírito, quer dizer que João estava saindo do Cronos e indo para o Kairos. Ou seja, ele estava agora no tempo de Deus, em espírito, tendo toda aquela visão apocalíptica. Os irmãos lembram que eu falei na semana passada?
que João estava vendo aquele momento que o povo de Deus estava lá reunido, milhões adorando ao Senhor e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a honra, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. João estava vendo aquilo. Será que Deus contratou Steven Spielberg para montar aquele cenário? Não. Será que Deus criou um cenário fictício para João entender como seria o final de tudo? Não. Na verdade, João estava vendo ali, sabe quem? Cantando ao Senhor, eu e você. A igreja de Cristo, porque ele já estava no Kairós. No Kairós, nós que somos de Jesus, já estamos lá. No Cronos, ainda estamos aqui. E aí eu expliquei bastante sobre o Cronos e Kairós na semana passada. Mas o que é incrível aqui que nesse versículo, ele está dizendo exatamente com algo muito forte. Ele foi arrebatado no domingo, no dia do Senhor, em espírito. O corpo ficou e lá ele recebe as revelações. E aí ele volta para o corpo e ele começa a escrever. Meus irmãos, isso foi incrível, foi poderoso. E olha o que diz agora no final do versículo 10. Vamos ler comigo? E ouvi por trás de mim uma voz. Que voz era essa? Uma voz forte, como trombeta. Meus irmãos, aqui está a palavra fonem megalê, ou megafone. Talvez daqui que vem surgir a ideia do megafone. Você já ouviu alguém falando com megafone? Alô, atenção, promoção do dia. Aí vem com aquele megafone, você leva até um susto, né? Quando a pessoa tem um vozeirão, aí o negócio fica mais estridente ainda, não é mesmo? Agora imagine só, João está falando que quando ele ouviu por trás dele, ele não viu, ele ouviu uma voz forte. Isso te faz lembrar de algum texto do Antigo Testamento? Lembram do Salmo 29? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Ou seja, Deus tem a voz poderosa. E de repente João está dizendo que há uma megafone, há uma voz como um megafone atrás dele. E eu fico olhando para esse versículo, lembrando de uma vez que eu estava num lugar e de repente alguém buzinou, uma buzina de caminhão, mas era uma buzina igual de um boi. Vocês lembram daquela buzina? Lá em Friburgo teve isso, não sei se aqui teve, né? E aí você atravessando, quando você escuta aquilo, parece que a alma saiu do corpo e voltou, né? O susto que você leva, como que era estridente e o barulho de um boi. Até você pensar, gente, mas o que um boi está fazendo aqui na cidade grande, no meio da rua? Qual é a reação quando você escuta um som alto de uma buzina, né? Quando você está passando para atravessar uma rua, você olha para um lado, para o outro, de repente você vai... Você fica assim, assustado, não é mesmo? Só que a visão que João está tendo é incrível e poderosa. Agora, a audição de João ouve coisas que o faz estremecer por completo. Ele está num lugar diferente, arrebatado em espírito. De repente, ele ouve uma voz que é forte, como de trombeta. E essa voz forte, megafone, fez ele ficar completamente estremecido. Agora eu vejo esse texto. O que significa voz forte como de trombeta para esse contexto? A trombeta, meus irmãos, era um instrumento muito usado naquela época para quê? Primeiro, no contexto judaico, para as cerimônias religiosas no templo, onde os levitas tocavam dizendo que algo estaria acontecendo. Mas também as trombetas, como o megafone, era muito usado pelos romanos durante os combates. Por quê? De longe as pessoas ouviam as trombetas de Roma, e assim eles sabiam, quem está mandando aqui somos nós. Nós, romanos, temos todo o poder bélico, e vocês vão ser destruídos. Então, os inimigos, só de ouvir a trombeta, longe, eles já começavam a tremer. Eles sabiam que eles não eram páreo para os soldados romanos. Agora imagine só, João está ali, e ele ouve uma voz forte como trombeta. Vocês conseguem imaginar o que João está ouvindo? E que voz é esta? É Jesus. É Jesus falando por trás de João.
É Jesus o vencedor, é Jesus o Rei dos Reis, é Jesus o general de guerra, é Jesus o Deus que se fez carne, é aquele que Deus pôde nos dizer: este é meu Filho amado e nele tenho prazer. Meus irmãos, quando a gente pensa em Jesus, já é tão majestoso só em saber tudo que Jesus fez por nós. Agora, só de falar o nome de Jesus, a gente já sente paz no coração, não é assim? Eu gosto muito daquela música que diz: só de ouvir tua voz, lembram? E sentir teu amor, só de o teu nome. O que acontece? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Depois fala: Jesus, que doce nome. É capaz de dar ao homem salvação. Só de pronunciar o nome de Jesus, o nosso medo vai embora. Agora imagine João. Ele não estava pronunciando o nome de Jesus. Ele estava ouvindo a voz poderosa atrás dele. Ele estava ouvindo o som de trombeta. Então agora o texto revela que ele ouviu e depois ele viu. Porque olha o verso 11, vamos ver? Aquela voz estremeceu a vida de João, ali, naquele momento glorioso. E diz o verso 11 o quê? Essa voz, como megafone, forte como trombeta, disse para ele, disse o quê? Escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você consegue imaginar essas falas como voz de trombeta? Você consegue imaginar? Que coisa poderosa deve ter sido? Eu fico imaginando, começou a falar: Esmirna. Eu já estava assim, né? Quando falou Laodiceia, eu já estava caindo. Por isso que o texto vai dizer logo a seguir: quase que eu caí como morto. Porque eu senti algo muito forte. Só a voz de Jesus mandando ele escrever para as 7 igrejas. Por que 7? Nós já estudamos aqui também. Porque era o número da perfeição, era o número de pureza. Então, existia muito mais igrejas do que essas 7. Mas essas 7 faziam um círculo completo. Então, as cartas deveriam ser entregues para elas, para que essas igrejas pudessem ser modelo para as outras igrejas. Meus irmãos, quando eu vejo assim João, ele então no verso 12, depois de ouvir tudo isso, escreva com som de trombeta. Eu faria a mesma coisa que João. Eu quero ver que voz é essa e quem é que está falando. E olha o que diz o verso 12, vamos ler? E voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Já começa o primeiro enigma. Quem aqui pode dizer o que seria esses 7 candelabros de ouro? Calma, um de cada vez. Se você quer a resposta, a cola está no verso 20. Vamos ler? No próprio capítulo 1, verso 20, já fala quem são os 7 candelabros de ouro. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são quem? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Então, quem são os 7 candelabros? As 7 igrejas. E o que são candelabros? Ou menorá no judaísmo. Lembram daquele suporte com 7 taças em cima para colocar o azeite e encher de azeite e colocar fogo, porque iluminava até mesmo os templos? Algumas igrejas evangélicas colocam, aqui não tem não, graças a Deus, colocam esses símbolos judaicos no púlpito, né? Eu falo o seguinte, irmãos, a nossa igreja é cristã, não judaica. Por que coloca estrela de Davi no púlpito, menorá no púlpito, né? Chofar na hora do púlpito? Isso são coisas da cultura judaica. Nós somos cristãos. Qual é o símbolo do cristianismo? A cruz vazia, porque Cristo não está crucificado. Paulo disse o que em Gálatas 6,14? A glória dele estava onde? Na cruz de Cristo. Não no objeto de madeira, mas no símbolo daquela cruz vazia, porque o nosso Redentor venceu a morte. Enquanto que o catolicismo coloca a cruz com o Cristo pendurado e morto, o nosso Cristo não está assim derrotado. Ele está vivo, ele é o todo-poderoso Deus. E aí então o candelabro era um castiçal para a iluminação do templo, com 7 pontas. Então a igreja está sendo chamada de quê? Aquele farol de Deus aqui na terra para iluminar os povos com a mensagem do Senhor.
Ele então virou, e ele ainda não tinha visto Jesus. Ele viu os candelabros, ele viu as iluminações, aquilo que era a igreja. Mas aí diz, algo incrível, algo que está acontecendo aqui nesta noite, neste momento. Olha o verso 13. E entre os candelabros, ou seja, entre as igrejas, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Ou seja, quem está aqui no meio das igrejas? Jesus Cristo. E Jesus continua no meio da sua igreja. Ele está aqui nesta noite, entre nós e em nós. Isso traz conforto ao teu coração? Sabe, queridos, às vezes a gente lida no culto como se Jesus estivesse lá no espaço sideral. Ele está aqui. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele prometeu que estaria presente. Qual foi a promessa dele antes de subir aos céus? Eis que eu estarei todos os dias. Até quando? A consumação dos séculos. Então, Jesus está vivo, Jesus está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Jesus está vivo, Jesus está aqui, louvado seja o nome de Jesus. Agora João viu aqueles candelabros, viu o Filho do Homem, Cristo, e olha como que Cristo era na visão de João. Verso 14, sua cabeça, seus cabelos eram brancos como lã. A mesma descrição lá de Daniel, sobre os cabelos brancos, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas. Imagine você à noite, entrando no seu quarto, dá vontade de beber água e vai lá na cozinha. E quando você está chegando na cozinha, no meio do corredor escuro, ainda vê aquele ser de cabelo branco e olhos de fogo. Você vai gritar, mamãe? Ou vai gritar, pastor, vem aqui me ajudar? Meus irmãos, essa foi uma visão, talvez aqui na terra, fantasmagórica. Mas para aquele contexto, não. O que simboliza cabelo branco no texto sagrado? Para quem gosta de passar uma tintinha de vez em quando, continue, sem problema, tá? Mas cabelos brancos significa o quê? Honra. Cabelos brancos ou cã significa honra. É a pessoa sendo honrada por Deus, conseguir chegar a uma idade, porque muitos morrem ainda com os cabelos pretos. É honra. Então Jesus estava ali mostrando, eu sou o único honrado, digno de adoração. E olhos de fogo era um símbolo na mitologia grega de que os deuses com olhos de fogo eram deuses poderosos e que eles consumiam todos os que eram impuros. Então a visão de João era dizer o seguinte, quem está ali é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, é o Todo-Poderoso, Cristo Jesus. Ele é honrado e os seus olhos mostram que ele está vendo toda a impureza do coração do homem, até mesmo no meio da sua igreja. Este era o simbolismo de olhos de fogo. E não para por aí. Agora vem o verso 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como som de muitas águas. Ou seja, a voz de Jesus era como uma trombeta, um megafone poderosa e como som de muitas águas. Você já esteve no mar quando vem aquele caldo forte em cima de você? Aquela onda, né? Uma coisa que assusta. Então aqui diz que a voz de Jesus também era como som de muitas águas. Mas, olha só, o que significa então bronze como uma fornalha ardente? O que é uma fornalha ardente? Tem cor de bronze. Abra sua Bíblia, Isaías 48:10. O que simboliza, eu só vou ler esse versículo, porque tem outros também, falando a respeito de bronze. E por que pés de bronze? Porque os pés é o lugar aonde você está pisando, te dando firmeza e equilíbrio. Então os pés de Jesus são pés santos. Lembra o que diz lá em Romanos? Quão formosos são o quê? Os pés de quem? Dos que anunciam as boas novas. Então o seu pé, o meu pé, os nossos pés são formosos diante de Deus. E aonde nós pisarmos, nós estaremos com pisaduras santas, porque estamos pisando ali para proclamar quem é o Rei da nossa salvação. Agora veja comigo Isaías 48:10. Eis que eu já te purifiquei, mas não como a prata,
Proveite na fornalha da aflição. Então a ideia de fornalha ardente no versículo 15 de Apocalipse é uma simbologia de que Jesus está andando no meio da sua igreja, purificando a sua igreja. Jesus está trabalhando no coração da sua igreja. Esta é apenas uma forma de mostrar uma simbologia do que Jesus faz com a sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja, ele olha os pecados da igreja e ele está procurando dar à sua igreja momentos de passar pela fornalha da aflição. Por que fornalha da aflição? Para que o povo acorde e entenda que ele quer que a igreja seja santa. O seguidor de Jesus precisa andar com passos de santidade. Aonde nós estamos andando? Estamos andando com passos de santidade? E aí vem uma outra questão nesse verso 15. Jesus tem nas suas mãos o quê? 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Aqui é um texto muito polêmico. O que seriam essas 7 estrelas? O texto vai dizer lá no verso 20 que são os anjos da igreja. Bom, há alguns que dizem que cada igreja tem um anjo que Deus coloca espiritualmente que fica voando para lá e para cá. Eu fico pensando, que finalidade teria um anjo ficar voando aqui dentro da igreja o tempo todo? Tanto é que criaram uma música. Lembram? Tem anjos voando neste lugar. Ninguém canta não, né? A ênfase está no anjo, gente. A nossa ênfase está em Cristo. As pessoas então colocam tudo no anjo. E naquela época as pessoas adoravam também os anjos, tinham culto aos anjos. E agora eu olho aqui, será que as igrejas tinham um anjo celestial que Deus colocava para ficar voando em volta da igreja? Jamais poderiam ser esses anjos. Porque na verdade quando a gente olha para esse texto, o texto está sendo claro para que esses anjos pudessem fazer o que com a igreja? Advertir a igreja, orientar a igreja. Então na verdade, eu vejo aqui que quem Deus levanta para orientar a igreja, advertir a igreja, ensinar a igreja? Os pastores. Foram levantados por Deus. E diz que esses pastores estão aonde? Guardados na mão direita. Por que mão direita e não esquerda? Graças a Deus é de direita. Porque a mão direita de Cristo simbolizava para esse contexto aqui todo o poder. Naquele contexto aqui, a mão esquerda era a mão mais fraca, que não tem força para segurar nada. Era a mão direita. Sempre quando alguém falava, e ele vai governar com mão forte, com a sua mão direita, a destra ou direita. Essa é a ideia de força, de fortaleza, de segurança. E aí, Jesus está segurando com a sua mão direita, com força, com poder, aqueles que são responsáveis, espiritualmente falando, da igreja. Irmãos, o pastor, ele não pode brincar com a igreja. Como que nós vemos pastores hoje que estão fazendo da igreja um trampolim para ganhar dinheiro? Pastores que querem holofote para si mesmos. Pastores que querem manipular a igreja e bater no peito e dizer, eu é que mando. E ainda querem se exaltar usando a Bíblia. Eu sou ungido de Deus, não levante a voz para mim. Meus irmãos, o ungido de Deus não trabalha com ameaças. O ungido de Deus apacenta com amor. Ele é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas, à luz e ao reflexo do bom pastor que é Cristo. E agora, a maior responsabilidade está nas mãos do pastor, por quê? Porque se ele está pregando algo que não é bíblico, quem vai cobrar do pastor? É Deus. E ele zela por quem? Por cada alma dentro da igreja. Então a responsabilidade de um pastor é enorme. Porque eu irei prestar contas diante de Deus por cada ovelha que eu tomei conta e ensinei a palavra dele. Isso é sério. E isso dá muito temor e tremor. E agora vejam que o que nos traz segurança é saber que Jesus nos segura. Que Jesus tem na mão direita cada servo e diz o seguinte, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. E isso dá uma segurança no coração do líder da igreja. Mas aí diz mais, diz que da boca dele saiu o quê? Uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Novamente, o sol é figura de poder, sol é figura de força, sol era figura de resplendor. Mas o que seria essa espada afiada de 2 gumes, que saía da boca de Jesus? Hebreus 4,12, o que diz ali? Hebreus 4,12.
Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até onde? O ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Pergunta que eu faço: a palavra que sai da boca de Jesus é ou não é a espada da verdade? E que seria essa palavra que saía da boca de Jesus? Que palavra é esta? A palavra que tudo aquilo que ele ensinou, a palavra de Deus que foi colocada aqui para nós. A palavra que saía da boca de Jesus era a palavra que vinha do próprio Deus. E aí nós entendemos justamente, quando diz ali o autor aos Hebreus, ela corta dos 2 lados, ela vai profundamente, ela vai onde divide a alma e o espírito, ou seja, aonde tem o nefesh, que é o fôlego de vida, com a psique, a nossa mente, a nossa razão. E ela penetra tão profundo que ela consegue julgar os nossos pensamentos, a intenção dos nossos corações. Nem eu nem você podemos julgar o coração de ninguém aqui agora. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas a palavra de Deus consegue chegar lá dentro, naquele lugar bem escondido que eu e você temos. E lá ela mexe com a gente, incomoda a gente e nos leva a refletir sobre a nossa espiritualidade. João naquele momento viu coisas incríveis. Então Cristo poderoso, quando ele falava, saía da sua boca a palavra como uma espada de 2 gumes. Não que saía literalmente uma espada da boca de Jesus. Ele não engoliu uma espada. Tudo aquilo era uma palavra metafórica, figurada, daquilo que João estava vendo, daquilo que Jesus era. E a palavra de Deus é verdade, é poderosa. Agora veja o verso 17. Depois que essa palavra de Deus sai da boca de Jesus, essa espada, ele vê tudo aquilo em questão de relance. Lembram que eu falei que o livro de Apocalipse foi escrito não de forma cronológica, mas paralela, igual novela? Cada hora aparece uma cena. Então tudo aquilo aconteceu no momento que ele virou. Candelabro, cabelo branco, olhos de fogo, e de repente voz de muitas águas, e assim foi. E então a reação de João foi qual? Verso 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão esquerda ou direita? Direita sobre mim, com força, e disse o quê? Não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, verso 19. Aqui uma conexão com aquilo que Pedro estava falando lá em 1 Pedro 3,19. Quando Jesus morreu, Jesus fez o quê? Alguns vão falar que 1 Pedro 3,19, que Jesus foi lá no inferno pregar o Evangelho. Vamos ler então? 1 Pedro 3,19 e 20? Se puder passar vai ser até melhor. Vamos lá? No qual foi também e pregou aos espíritos em prisão. Texto polêmico. Agora o próximo versículo. Quem são esses espíritos em prisão? Que ele pregou. Ele quem? Jesus. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de quem? De Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Pergunta que eu faço aos irmãos: quem são essas pessoas nos dias de Noé que pereceram? E aqui em 1 Pedro 3,19 está falando que era o espírito em prisão. As pessoas que zombaram de Noé, as pessoas que riram de Noé. Quanto tempo Noé levou para construir aquela arca? 100 anos. Imagine 100 anos construindo uma arca enorme, num lugar seco, num lugar que não tinha água, todo mundo falando que ele era gagá, que ele era biruta, né? E Noé dando oportunidade. Gente, Deus está mandando dizer para vocês, se arrependam, venham ficar comigo aqui também na arca. Mas não acreditaram, lembra? Zombaram de Noé. O que aquela arca simboliza? Salvação. Está dentro da arca, está salvo. Vocês conseguem imaginar, gente, aquela arca, com aquele monte de animais, sem banheiro,
Porque a gente só pensa na arca bonitinha, né? Tudo fechadinho ali. Sem banheiro, sem nada. Aqueles animais ali dentro, fazendo tudo ao mesmo tempo. Noé e sua família, que maravilha, né? Mas eles ficaram salvos, eles estavam ali dentro salvos. Aquela arca é um símbolo do Cristo, daquele que salvaria a humanidade. Mesmo vendo o ser humano na sua podridão, ele tem poder para salvar, porque ele perdoa de todos os pecados. Essas pessoas morreram zombando de Deus. Somente 8 é que foram salvas por meio da água. Agora aqui Pedro está citando esse texto enigmático. Aí você lê novamente o verso 19. Se você ler os versos anteriores, você vai ver falando a respeito de Cristo, a sua morte. Então, quando Cristo morreu, ele foi então ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, ou seja, aqueles que estavam condenados. Vocês imaginam Jesus falando: olha, eu sou Jesus, aquela arca que vocês zombaram, sou eu. Vocês não quiseram acreditar, agora vocês acreditam. Claro, quem quer me aceitar como Salvador? Você acha que alguém ia falar não? Todo mundo ia aceitar, não ia? Só que aqui a palavra pregou não é pregou no grego. Alguém tem outra palavra além de pregou? Todo mundo tem a palavra pregou? Sabe o que é pregou aqui? Proclamar vitória. Kerixon é a palavra grega. Proclamar vitória. Ou seja, Jesus chegou ali aos espíritos precisando dizer aqui, ó, eu estou aqui para proclamar vitória. Eu tenho poder. Eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eu sou o todo-poderoso Deus. Foi proclamar vitória, não pregar, não anunciar o evangelho, proclamar vitória. Então, meus irmãos, Jesus mostrou para João que ele tinha autoridade, porque ele tinha nas suas mãos o quê? As chaves da morte e do inferno. Então, na verdade, meus irmãos, essa ideia de que a morte é um ser de capa preta e foice na mão, isso é algo folclórico. Você já ouviu alguém falando? Eu vi uma pessoa, acho que é a morte, eu vi um vulto preto ali passando no hospital. E eu vi uma foice, eu já vi gente falando isso direto. Da onde tiraram essa ideia que a morte tem aquela capa preta e uma foice na mão? E ainda fez, vim buscar você. Pastor, eu já vi isso na minha vida. Pode ter certeza que você viu, foi um demônio. Porque a morte, ela está nas mãos de Cristo. Ele venceu a morte, não é isso que diz lá? Onde está a morte? A tua vitória. 1 Coríntios 15, lá no final do versículo 57, 56 a 58. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que esse símbolo de chave da morte e do inferno, nós podemos ver que hoje há uma religião no mundo que é muito grande, cristã, que tem um símbolo de 2 chaves também. Alguns vão dizer que é as chaves que Jesus disse para Pedro, você vai ter as chaves dos céus, hein? Mas na verdade, quando a gente olha um pouco da história do papado, a ideia ali era de que todo o papado, ele teria nas suas mãos autoridade para conduzir essas chaves da morte e do inferno. Não tem sentido isso. Só quem tem poder sobre essas chaves é quem conquistou, quem é o vencedor, quem proclamou vitória, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí eu fico pensando com os irmãos algo mais profundo. Abra sua Bíblia em Isaías 45, 7. Quem criou o mal? Foi o diabo? Será? Meus irmãos, o diabo não cria nada. O diabo só faz bagunça e confusão. E aí eu preciso falar com muita clareza para os irmãos. Quem pode ler Isaías 45, 7? Vamos ler juntos? Quem pode ler aí? Eu formo a luz, crio as trevas, promovo a paz, causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Alguém tem outra versão? Essa daqui já não está próxima do texto original hebraico. Está mais próximo, mas ainda não está de acordo. Mas está próximo. Eu crio o quê? Eu crio o mal. Pastor, mas eu acho que ali Deus está falando, eu permito o mal. Não, a palavra criar aí é bará. Bará no hebraico é o mesmo bará lá de Gênesis 1. No princípio criou. Bará, Deus, céus e terra. Bará é criar do nada, do zero. Não é reformar. Não é permitir, é criar do zero. Ou seja, tanto o bem quanto o mal estão nas mãos de quem? De Deus. Deus não é Senhor de todas as coisas? Só que tem uma diferença.
O mal, quando foi criado, era para ser o mal passivo e não ativo. Isso é claro para os irmãos, ativo e passivo? O que é passivo? Algo que está ali apenas de enfeite, numa bolha. Não era para ser colocado em prática, no passivo. No momento que aquele mal que estava na bolha chamado passivo, a bolha é estourada e vai para o ativo, quem é que perfura esta bolha do mal para ele sair do passivo para o ativo? Quem? Satanás. Porque ele quis ser igual a Deus. E aonde Satanás estava quando ele quis ser igual a Deus? No céu. Então aonde começou tudo? No céu. Mas o mal era passivo ou ativo? Passivo. E ele só passa a ser ativo por causa de Lúcifer. Então Deus não criou o mal para ser ativo, somente passivo. Por isso que lá em Gênesis vai dizer que ele criou a árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva, tá aqui, olha. Vocês podem comer tudo, menos mexer nisso aqui. Vocês imaginem, irmãos, se fosse nos nossos dias, olha só, pensa somente comigo. Eu falo assim, irmãos, eu preciso dar um pulinho no banheiro rapidinho, vou parar a mensagem aqui, mas aí vocês... está aqui ainda, né? Por favor, vocês podem mexer em tudo aqui, mas não mexam aqui debaixo desse púlpito. Se vocês abrirem isso aqui, vai ficar complicado para mim. Gente, eu estou apertado. Aí eu saio correndo. O que vai acontecer? O Eduardo vai chegar aqui, gente, vigia o pastor ali. Vigia ele vigia. Meu Deus! Não é assim o ser humano? Deus fala para não fazer, a gente faz. Lembram disso? Que as pessoas falavam que quando ia namorar onde? À luz do sol, apesar de que hoje está tudo bagunçado. Mas normalmente, há muitos anos atrás, quando se namorava era onde? No escurinho, no escondidinho. Não era assim? Porque as pessoas sabiam que não estava certo o que poderia acontecer ali. O sinal poderia avançar e por aí vai, né? Então, quando Deus falou para Adão e Eva, Ele falou, não é para comer. Eles foram justamente lá, comeram, desobedeceram. Quem que induziu eles a fazer aquilo? Satanás pegou a fruta e botou na boca deles? Só falou, olha, não é bem assim que Deus disse não. Ou seja, é o mal ativo lançando sementes venenosas no coração do ser humano. Então, meus irmãos, o que é pecado na Bíblia? Errar o alvo. Se eu te disser que adultério não é pecado, você vai ficar escandalizado comigo? Não é. Mentir é pecado? Não. Matar é pecado? Não. Vamos exonerar esse pastor, ele está doido. Deixa eu deixar claro para os irmãos o seguinte. Pecado é desobediência. Pecado é errar o alvo. Então, no momento que você desobedeceu a Deus, como consequência do pecado, você vai adulterar, vai mentir, você vai fazer coisas terríveis. Então, adultério, mentira, assassinato é consequência do pecado. Consequência de todo o erro do ser humano. Pecado foi o quê? Desobedecer a Deus, errar o alvo. Então, meus irmãos, João estava vendo aqui aquele que era santo, aquele que tinha agora nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então qual é o salário que o ser humano tinha para receber? A morte. Jesus estava dizendo o quê? Eu venci a morte. Aquilo que vocês fizeram por pecar, eu venci. Eu sou o Todo-Poderoso. Isso é claro para os irmãos? E para fechar então esse capítulo, vamos ler o verso 19 e 20? Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Ou seja, o que aconteceu com você desde a hora que você foi arrebatado em espírito, toda a visão que você viu aqui agora, escreva tudo isso, e aquilo que eu vou narrar ainda daqui para frente. E agora ele vai dizer no verso 20, esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são as 7 estrelas? Os anjos das igrejas. Quem são os 7 candelabros? São as igrejas, as 7 igrejas. Isso revela o quê? Que Jesus é o Senhor absoluto de toda a história. Jesus estava dizendo agora o seguinte, as 7 igrejas vão ouvir falar de tudo o que irá acontecer, e elas vão levar para outras igrejas, e todos saberão o que já está acontecendo e o que vai acontecer. Meus queridos irmãos, nesse capítulo 1, eu começo a olhar esse texto e vejo o quanto João ficou ali impactado com toda aquela visão e com tudo que ele viu e ouviu. E a minha oração
é que eu e você possamos também ter esse temor e tremor diante de Deus e agradecer a Deus pelo Senhor. Obrigado porque Jesus morreu na cruz. Obrigado porque Jesus venceu a morte. Obrigado porque eu tenho salvação. Obrigado, Senhor, que se eu morrer hoje, eu não estarei morto, eu estarei vivo para sempre. Meu corpo vai estar aqui depositado na terra, mas eu estarei face a face contigo para sempre. Obrigado, Jesus, porque se eu estiver vivo naquele dia, eu vou ser arrebatado no abrir e fechar de olhos, com o corpo transformado. E isso é algo que nos traz alegria diante das tribulações desta terra. Saber que Jesus Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar um pouco em tudo aquilo que nós ouvimos até aqui. E talvez você esteja vivendo uma vida cristã levando mais na parte teórica do que na parte prática. Você conhece a palavra, você conhece os evangelhos, você já viu milagres acontecerem na sua vida, na sua família, no meio da igreja. Você adora o Senhor, você talvez já cantou aqui na igreja, no coral, e de repente hoje você está se esquecendo de algo muito sério, de que tudo que nós estamos fazendo aqui nesta terra, por meio do nosso corpo, nós seremos julgados um dia. 2 Coríntios 5, 9 a 11 vai dizer isso, que todos nós iremos prestar contas da nossa vida. Se nós temos Cristo realmente como Senhor da nossa vida, nós podemos ficar tranquilos, em poder dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo, que Jesus anda no meio da sua igreja, Ele sonda o meu coração. E vou além, Jesus não só sonda o teu coração, como Ele conhece a sua vida e a minha vida. Jesus sabe o que nós fazemos nos bastidores da nossa história. Jesus sabe tudo aquilo que está em oculto na nossa vida, que só a gente sabe, mas Ele também sabe. E eu pergunto aos irmãos, será que tudo que nós estamos fazendo tem agradado o coração de Jesus? Será que nós estamos achando que Jesus não olha quando nós estamos pecando, quando nós estamos falhando, quando nós estamos falando mal de alguém, criticando alguma pessoa, quando nós estamos com raiva de alguém, com ódio no coração, quando nós estamos perdendo tempo para falar de tantas coisas, menos da graça de Jesus Cristo? Jesus está vendo, Ele anda no meio da sua igreja, e Ele nos segura com a sua mão poderosa. E nós, como igreja do Senhor, precisamos viver Cristo em todos os momentos, porque Cristo está voltando. Os sinais da vinda de Cristo são nítidos, são claros. O mundo está na ponta do pé. Há um ódio nas nações. As promessas de guerra nuclear estão sendo faladas agora o tempo todo. O Irã, Coreia do Norte, a Rússia. Nós estamos ouvindo agora o próprio Líbano, juntamente com o Irã, tantas coisas acontecendo. Precisamos estar atentos aos sinais de tudo aquilo que Jesus já falou e está acontecendo. Se Jesus voltar hoje, todos aqui têm certeza que estarão nos céus com Cristo. Você tem certeza que nasceu de novo? Você experimentou o que é ter uma nova vida, ter nojo do pecado, pedir perdão pelos seus erros? Se você não tem essa certeza, então faça agora essa oração. Diga: Deus, me perdoe. Senhor Jesus, purifica-me, restaura-me, me dê mais esta chance. Lava-me completamente. Eu quero me tornar uma pessoa completamente responsável, santificada, para refletir como espelho a tua glória. Diga para o Senhor agora, que a sua oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por esta noite. Tantas informações, tantas lições. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos perfeitamente que todo o livro de Apocalipse foi produzido como uma prova do amor do Senhor para com a sua igreja, para que pudéssemos, ó Deus, estar antenados, ligados, entendendo todos os sinais, tudo aquilo que aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Abra, ó Deus, nossas mentes, nossos corações. Desperta, Senhor, a tua igreja nesta terra. Aviva, Senhor, a tua obra.
para que a tua igreja continue marchando com os olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos ficar fascinados com este mundo, fascinados com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Ajuda-nos a entender, Senhor, que a nossa casa está aí nos céus contigo, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo recomeço que o Senhor ainda nos oferece. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu